Você já sentiu que Deus queria falar com você, mas não tinha certeza se era realmente Ele? Já esteve diante de uma decisão importante e desejou receber uma resposta clara do Espírito Santo, mas ficou em dúvida se estava ouvindo a voz de Deus ou apenas seus próprios pensamentos. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam essa mesma incerteza, mas hoje eu vou te mostrar exatamente como reconhecer a voz do Espírito Santo, identificar os sinais claros do seu direcionamento e diferenciar entre intuição, emoção e revelação divina. E tem mais! No final do vídeo, eu vou te passar um exercício prático para te ajudar a fortalecer essa conexão espiritual no seu dia a dia. Então, fique comigo até o final, porque isso pode transformar sua vida. Uma das maiores dificuldades dos cristãos é discernir a voz de Deus em meio a tantos pensamentos, emoções e influências externas. O problema não é que Deus não esteja falando. Ele fala o tempo todo. O problema é que muitas vezes nós não aprendemos a ouvir. E existem 3 razões principais para essa dificuldade. Primeiro, o ruído interno. Nossa mente está cheia de preocupações, ansiedade e distrações diárias, o que torna difícil perceber a presença de Deus. Segundo, as influências externas. Vivemos em um mundo com muitas opiniões, redes sociais e pressões culturais que podem obscurecer a voz de Deus. E por último, a falta de discernimento espiritual. Muitas vezes não fomos ensinados a reconhecer os sinais claros que Deus nos dá. Mas a boa notícia é que existe uma maneira de superar essas barreiras e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo com clareza. Agora, eu quero te mostrar 5 sinais que revelam quando Deus está falando com você. O primeiro sinal é a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 nos diz que a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente. Quando o Espírito Santo fala, ele não traz confusão, ansiedade ou medo. Mesmo que a direção pareça desafiadora, há uma paz interior inexplicável. Pense em uma decisão importante que você já tomou e que parecia difícil, mas no fundo você sentia paz em seguir adiante. Esse é um forte indicativo de que Deus estava guiando você. O segundo sinal é o alinhamento com a palavra de Deus. Deus nunca se contradiz. Se aquilo que você sente ou pensa está em desacordo com a Bíblia, então não vem dele. O Espírito Santo sempre confirma a vontade de Deus através da sua palavra. Por exemplo, se você sente que Deus disse para fazer algo que justifica um pecado ou que fere princípios bíblicos, saiba que essa voz não vem dele. Deus não muda e seus princípios permanecem os mesmos. O terceiro sinal é a confirmação através de circunstâncias ou pessoas. Deus pode usar situações do dia a dia ou até mesmo outras pessoas para reforçar o que Ele já está falando ao seu coração. Talvez você tenha pedido uma resposta e, de repente, alguém compartilha uma palavra sem saber que era exatamente sobre aquilo que você estava orando. Ou você lê um versículo que parece falar diretamente com a sua situação. Isso não é coincidência. O Espírito Santo usa diversas formas para confirmar a direção de Deus para a sua vida. O quarto sinal é que a voz de Deus nos leva ao crescimento e não ao medo. Muitas vezes, Deus nos desafia a sair da zona de conforto, a dar passos de fé, a tomar decisões ousadas, mas Ele nunca nos paralisa com medo ou confusão. Se a voz que você está ouvindo está te deixando ansioso, desesperado ou sem esperança, então provavelmente não é Deus falando. O Espírito Santo nos guia com clareza e propósito, mesmo quando nos chama para algo novo. E o quinto sinal é que a voz de Deus sempre nos aproxima dele e não do pecado. Se algo que você sente que veio de Deus te afasta da oração, da comunhão, da igreja e da santidade, então não é a voz de Deus.
O Espírito Santo sempre nos direciona para mais intimidade com Deus, para uma vida de obediência e transformação. Se você sente que algo está te levando para longe de Deus, analise bem, porque essa não é a voz dele. Agora, como diferenciar a voz de Deus da nossa própria voz, ou até mesmo de influências externas? Primeiro, precisamos entender que existem 3 fontes de vozes que ouvimos: a nossa própria mente, as influências externas e a voz do Espírito Santo. Nossa mente pode gerar pensamentos baseados em nossos desejos, medos ou experiências passadas. Já as influências externas incluem opiniões de amigos, cultura, mídia e até mesmo ataques espirituais. Então, como testar se o que estamos ouvindo realmente vem de Deus? Aqui estão 3 perguntas-chave que podem te ajudar. Primeiro, isso está alinhado com a Bíblia? Deus nunca nos dirá algo que vá contra os seus princípios. Segundo, isso me dá paz ou me deixa inquieto? O Espírito Santo traz paz mesmo diante de desafios. E terceiro, isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se a resposta te leva para mais perto de Deus, para mais oração, mais fé e mais santidade, então provavelmente vem dele. Por exemplo, imagine que você sente que Deus está te dizendo para largar tudo e se mudar para outro país. Como saber se isso é realmente Deus falando ou apenas um desejo pessoal? Pergunte-se: essa decisão está alinhada com a palavra? Ela me dá paz? Ela me aproxima ou me afasta de Deus? Aplicando esses filtros, fica mais fácil discernir a voz do Espírito Santo. E agora eu quero te desafiar a um exercício prático para aprender a ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. Durante os próximos 3 dias, faça isso. Primeiro, reserve 5 minutos diários para ficar em silêncio diante de Deus. Desligue o celular, encontre um lugar tranquilo e simplesmente peça a Deus para falar com você. Segundo, escolha um versículo da Bíblia e medite nele. Leia com atenção e peça ao Espírito Santo para revelar algo ao seu coração. E terceiro, anote tudo o que você sentir ou perceber durante esse tempo. Depois de 3 dias, volte e leia o que você escreveu. Você começará a notar padrões e perceber como Deus tem falado com você. Agora me conta, você já ouviu a voz de Deus alguma vez? Como foi essa experiência? Escreve aqui nos comentários, porque isso pode edificar outras pessoas. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa aprender a reconhecer a voz de Deus. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.